Qual o real significado da festa de Cristo Rei? Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Matheus Assunção e neste canal eu falo sobre a boa filosofia e sobre o catolicismo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre este tema da festa de Cristo Rei, mas não apenas isso, vamos aprofundar um pouco a realeza social de Nosso Senhor. A festa de Cristo Rei, que nós comemoramos sempre no último domingo de outubro, que foi concedida à Igreja na ocasião, em que o Papa Pio XI, em 1925, escreveu a encíclica Quas Primas, encíclica belíssima, formidável, vale muito a pena a leitura. Encíclica essa que trata como que da constituição da cristandade, a fim de chamar a atenção do mundo inteiro para a dignidade real do Divino Redentor e seu direito soberano de todas as nações, para, como diz o prefácio da mesma festa, o seu reino de justiça e verdade, o seu reino de caridade e de paz. Qual é a razão da instituição da festa de Cristo Rei? O Papa, nesse documento, ele vai dizer que a razão da instituição dessa festa é porque ele busca, com isso, fazer com que mais facilmente os documentos mais importantes do magistério eclesiástico sejam compreendidos. Porque são as festividades anuais dos Sagrados Mistérios que faz com que os cristãos compreendam mais a doutrina. Então, muito mais do que os documentos do magistério, que de fato alcançam muitas pessoas, mas vão alcançar um número mais restrito de pessoas, porque os textos, as pessoas que vão ler são as pessoas mais cultas, os espíritos mais cultos, como diz o mesmo Papa Pio XI, ao passo que as festas vão atingir a universalidade dos fiéis. Então a liturgia tem esse caráter muito especial, que atinge a todos os homens de maneira mais profunda até. Porque os documentos eles são dirigidos ao entendimento, enquanto que as festas são dirigidas à inteligência, porque existe ali a doutrina sendo transmitida naquela festa, mas também é dirigida ao coração. A festa também é dirigida ao coração, ou seja, ao homem composto, à união substancial do homem, ou seja, o homem enquanto corpo e alma. Então nós temos aí o sabor da doutrina divina, e se tira dela a substância para novos progressos na vida espiritual. Então, no fim das contas, o objetivo com a festa de Cristo Rei é combater, isso nós vamos ver ao longo desse vídeo, talvez até fique um pouco longo, mas o objetivo do Papa é combater a peste de nossos tempos, que corre a sociedade humana como um todo, que é o chamado laicismo. O laicismo com seus erros e atentados criminosos. Então, diz o Papa sobre isso o seguinte: a festa relembra também aos homens os direitos da Igreja. Então, em virtude deste direito, que dimana de sua origem divina, e do qual ela não pode abdicar, a plena liberdade, a independência absoluta do poder civil, no desempenho de sua função, de sua divina missão, de ensinar, reger e conduzir a eterna felicidade a todos os membros do reino de Cristo. Não pode, de modo algum, depender de vontade estranha, diz o Papa Pio XI. Então, a razão desse vídeo é muito importante porque hoje, mais do que nunca, em razão do esquecimento consciente e voluntário de Deus, é preciso entender a razão, o motivo da realeza de Cristo. Então é isso que nós vamos aprofundar um pouco mais neste vídeo, que talvez seja um pouco longo, mas espero que seja muito salutar. E peço que desde já você se inscreva aqui no canal para poder receber mais vídeos como esse, que assim você me ajuda e me ajuda a lhe ajudar. Certo? Então se inscreva aí, porque é assim que eu sei que os conteúdos estão sendo proveitosos, que vale a pena trazer mais conteúdos assim. Tá? Então, por que Cristo é Rei? O que resume a Quas Primas? Cristo é Rei. Cita o Papa
o santo, né? Ele cita o São Cirilo de Alexandria, né? Que diz que Cristo é rei porque possui o domínio de todas as criaturas. Não por ter arrebatado com violência, senão em razão de sua essência, em virtude de sua essência e natureza, ou seja, em virtude da união hipostática. Então aqui o Papa nos remete a algo importantíssimo. Cristo, Deus, homem, é rei da humanidade em sentido próprio. Em sentido próprio. Porque do Pai recebeu poder, honra e realeza. Então aqui o Papa ele nos remete à consubstancialidade ao Pai. O Filho é consubstancial ao Pai, tem a mesma natureza, e o Filho ele tem a natureza divina e a natureza humana. Ele é Deus que se fez homem. É o Verbo encarnado. Então, o Papa, ao longo do texto, ele vai destrinchar essa realeza de Cristo e explicar ela nos seus mais íntimos detalhes, no que diz respeito à igreja, à relação da igreja com o Estado, o porquê que os homens devem adorar a Deus, a sociedade como um conjunto deve adorar a Deus. E um dos pontos que o Papa trata nesse documento, muito importante, que não é simplesmente, como alguns pensam, a proclamação da festa de Cristo Rei. Não é só isso. É a constituição da cristandade. É a constituição da cristandade. Existe uma doutrina aí muito profunda que o Papa, ao final, ele faz a promulgação da festa de Cristo Rei, baseada nessa doutrina que ele expressa ao longo de quase toda a encíclica. Então, a causa íntima das calamidades que avassalam o gênero humano são diversas. E são justamente em razão de abdicar a realeza de Cristo. Esta calamidade, esses males, essa enxurrada de males sobre o universo, provém de terem a maior parte dos homens afastado-se de Deus. Então, assim, como na vida particular, não é? Os homens também se afastaram de Deus na vida pública. Esqueceram a lei sacrossanta de Deus. Outro motivo e causa íntima das calamidades que avassalam o gênero humano é que é inútil esperar a paz duradoura entre os povos, enquanto os indivíduos e as nações recusam reconhecer e proclamar a soberania de nosso Senhor. Por isso, durante toda a encíclica na Quas Primas, o Papa nos exorta a procurar a paz de Cristo no reino de Cristo. Reino de verdade e justiça, de caridade e de paz, como diz o prefácio da festa de Cristo Rei. Então, Cristo ele é rei dos corações, por causa daquela inefável caridade que excede toda humana compreensão. E é justamente em razão de Cristo ser rei dos corações dos homens, de todos os homens, que havia um papel missionário muito forte e empenho dos homens de procurar salvar os outros. Os incansáveis trabalhos empreendidos pela igreja para poder expandir cada vez mais o reino de Nosso Senhor, o reino de seu esposo, em todos os continentes, em todas as ilhas, até as mais longínquas e perdidas ilhas no vasto oceano. Então os homens realmente se empenhavam porque tinham a compreensão clara de que, de fato, Cristo é rei dos homens. Então, por que os homens da igreja eles arriscavam as suas almas em prol dos outros? Porque eles compreendiam bem duas coisas. Quem é Deus, ou seja, Criador benevolente, e o preço da salvação, que custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fazendo isso, eles mostravam que queriam permanecer sob a autoridade de Deus. Sob a autoridade de Deus. Jesus Cristo é rei da universalidade do gênero humano, porque no próprio Evangelho é dito, não é? Todo o poder, diz nosso Senhor, foi me dado no céu e sobre a terra. E essa realeza, ensina Pio XI, tem fundamento duplo. Por natureza, em razão de ser Deus homem, e por conquista, em razão de ter resgatado todos os homens no preço do seu sangue.
E aí cabe aos homens agora aderirem a esse chamado de Nosso Senhor. Como? Através do batismo, da submissão à igreja, né? E fazendo parte do seu corpo místico. E é por isso que o Papa, nesse mesmo documento, nessa encíclica, ele fala do tríplice poder, a tríplice função que constitui a essência de toda realeza verdadeira. Ou seja, o legislativo, a função legislativa, o poder legislativo, o judicial e o executivo. Legislativo tem Nosso Senhor, né, isso porque nós de fato devemos prestar-lhe obediência porque ele promulgou leis nos evangelhos. Judicial porque diz Nosso Senhor, quando os judeus falam, não, Senhor, mas é no sábado, não pode fazer isso, ele vai lá e cura o paralítico, né? Nosso Senhor diz, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Em terceiro lugar, ele executa as coisas. Ou seja, ele tem um poder, de fato, executivo, porque quem quer que se rebele contra ele, contra a sua lei, contra o seu domínio, não poderá evitar, por isso mesmo, a condenação e os suplícios. Não poderá evitar isso. E por isso que diz Leão XIII, na encíclica Unum Sacrum, ele diz o seguinte, o Império de Cristo não abrange tão só as nações católicas ou os cristãos batizados, que juridicamente pertencem à Igreja, ainda quando delas separados pelo erro ou pelo cisma. Estende-se igualmente e sem exceções a todos os homens, mesmo alheios à fé cristã, de modo que o Império de Jesus Cristo abarca em todo rigor, o poder de Cristo, o seu império, abarca em todo rigor da verdade o gênero humano inteiro, diz o Papa Leão XIII. Então, os homens não estão menos sujeitos à autoridade de Cristo em sua vida coletiva do que em sua vida individual. Não estão. Cristo é fonte única de salvação para as nações, como também para os indivíduos. O reino de Cristo é superior ao reino deste mundo, porque a sua realeza é de ordem espiritual e, portanto, ela é infinitamente superior à realeza material. E essa realeza material está, tudo aquilo que é material, as coisas materiais estão submetidas à sua ordem espiritual. Por isso que Cristo diz, eu sou o rei. Eu sou o rei. Então a verdade é que Cristo é o princípio de toda realeza temporal. Cristo, homem, tem soberania sobre todas as coisas temporais e por isso é dever de justiça dar-lhe o reconhecimento público. É dele que decorre a existência e a felicidade do Estado, que vai ser mais ou menos feliz a depender da relação de justiça que tem com ele, a depender da relação de justiça que os indivíduos que compõem esse Estado e o conjunto da sociedade têm com o nosso Senhor, no cumprimento do modo como ele quer ser adorado, ou seja, através da sua Santa Igreja Católica, reino, seu próprio reino na Terra, o reino de Cristo na Terra. Então, alguns perguntam, né? O que é a cristandade no fim das contas? A cristandade, ela é justamente o que o Papa expressa aí nessa Constituição, na Quas Primas. Ou seja, a cristandade o é quando não só cada pessoa é membro da igreja, senão que os estados são também membros da igreja como pessoa moral. Os homens ordenam-se essencialmente à igreja por ordenarem-se essencialmente a Deus. E disso decorre duas coisas. Primeiro, que o poder dos governantes vem de Deus, autor da natureza social do homem, e não dos indivíduos reis, como é a ideologia democrática, né? A ideologia democrática, percebam. Não digo do regime, digo da ideologia democrática, né? O poder desses homens, dos governantes, vem de Deus. De quem São Paulo fala, né? De quem toda a plenitude, de quem toda a paternidade no céu e na terra recebe o seu nome.
Então, os representantes são responsáveis dos seus atos, primeiro perante Deus, e em segundo lugar, diante também dos homens. A segunda coisa que decorre é que os direitos de Deus e os da sua igreja devem ser colocados como a base da Constituição das Nações. Toda legislação deve ser inspirada no Decálogo. A igreja e o Estado são duas sociedades realmente distintas. E dizer que há uma separação, uma estreita separação entre essas duas sociedades, dizer isso, que há uma estreita separação, é algo antinatural, porque há uma relação entre elas. O homem não está dividido, não há separação, um rompimento entre essas duas coisas. O homem ele não está dividido entre cristão e cidadão, não é? Porque isso devemos ter muito claro, né, em mente que devemos sempre nos esforçar para colocar em acordo as leis civis com as leis de Deus. Então, relativo ao domínio temporal, o Estado ele deve contribuir com a felicidade eterna do homem. Sempre isso. Então, na ordem natural das coisas, o Estado deve ser oficialmente católico, aderir à religião católica, proclamando-a, protegendo-a, favorecendo-a. Contudo, é verdade que, às vezes, o Estado precisará agir com prudência em diferentes circunstâncias, para poder evitar uma guerra civil. Mas nunca o Estado deve se desinteressar das atividades religiosas públicas. Nós não podemos julgar essas coisas. Claro que podem julgar essas coisas, né? Nunca devem proibir ou limitar a religião verdadeira. A única religião que tem direito de ser exercida livremente é a religião católica. Porque ninguém pode ser impedido de servir a Deus, como ele mesmo prescreveu. Então, só a verdade tem direitos naturais. As falsas religiões só podem encontrar uma tolerância como expressão do direito positivo, mas nunca em razão do direito natural. A nova doutrina do Concílio Vaticano II, expressada na Dignitatis Humanae, afirma o contrário daquilo que a Igreja sempre ensinou ao longo dos séculos, a sua doutrina constante, e contradiz a prática constante da Igreja, uma vez que põe como fundamento da liberdade religiosa a dignidade natural da pessoa humana, que, diz eles, também deve ser reconhecida como um direito positivo. Além de ser direito natural, também deveria ser reconhecida como um direito positivo. Isso é falso, isso é contrário à doutrina da Igreja. Apenas a verdade tem direito natural. Então, confiram, não vou citar aqui, mas confiram a Dignitatis Humanae, número 2, o número 6 também, o número 6 que diz, o direito à liberdade em matéria religiosa seja reconhecido e respeitado. Mas, em contrário a isso, nós temos o sílabus, que diz lá, no número 77, 78, 79, coisas que são já erros que são já proscritos pela Igreja, pelo magistério constante da Igreja. Não vou ler aqui as passagens, mas vocês podem conferir. Então, há uma oposição ferrenha, contrária, à tradição, à nova doutrina do Concílio Vaticano II. A liberdade, como já comentei num vídeo sobre o liberalismo, e a série vai continuar, vocês podem conferir, a liberdade ela não é um valor absoluto. Ela foi dada ao homem para que ele pudesse livremente decidir pela verdade e pelo bem. Decidir pela falsidade e pelo mal é apenas um efeito em abuso da liberdade. Decidir pela falsidade e pelo mal é apenas um abuso. A liberdade é necessária para que o homem possa amar a Deus. E não foi dada para agir segundo a sua opinião errônea. Não é assim que funciona. Então, sempre houve na Igreja os defensores de sua liberdade, mas os defensores da liberdade de todos os cultos foram inspirados pelos filósofos das luzes,
não é? E deram as bases para o catolicismo liberal, que nós vemos aí difundido nos dias de hoje. E essa nova doutrina, introduzida e expressa também na liturgia da festa de Cristo Rei, que transferida para o último domingo do ano litúrgico, significa assim que o reino de Cristo só virá no fim dos tempos. E que não se pode ou não se deve realizar nesse momento. Então, no fim das contas, né? O que nós rezamos no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. Nós não rezamos, no fim das contas, nós não rezamos pedindo o reino da graça, pedindo o reino da igreja militante, que é o reino de Cristo na terra. Não pedimos o reino dos céus. O que rezamos no Pai Nosso? Se o reino de Cristo não se deve realizar agora, se não só no fim dos tempos, o que rezamos no Pai Nosso, então? E além disso, foi arrancada do hino de vésperas, o Te Seculorum Principem, as 3 estrofes que falavam do reino de Cristo sobre a sociedade. Uma delas diz: uma multidão criminosa grita: não queremos que Cristo reine, mas nós vos aclamamos como o Rei Supremo de todos. Noutra é dito: que o chefe das nações honre-vos com um culto público, que os mestres e juízes vos venerem, que as leis e as artes exprimam vossa realeza. E noutro, que as bandeiras se glorifiquem, de verem a vós consagradas, submetei também a vosso suave cetro, a pátria e todos os lares. Então nós vemos aqui, não é? A doutrina da realeza de Cristo sendo expressa nesse hino maravilhoso que foi mutilado. E por que tiraram essas estrofes desse hino? Lex orandi, lex credendi. A lei da oração confirma a lei da fé. Já não creem no reino de Deus, porque não querem permanecer sob a autoridade de Cristo. Já não creem no reino de Deus. Essa é a nova doutrina. A liberdade religiosa está em oposição total aos princípios professados pelo magistério constante da Igreja. A Dignitatis Humanae omite-se totalmente de falar de Cristo Rei. E é uma gravíssima omissão, claro. Ela apenas tolera a profissão pública do catolicismo, vejam só, ao mesmo título das falsas religiões. Como bem diz, né, o número 2, salvo engano, que diz que para todos os cidadãos e para todas as comunidades religiosas, o direito à liberdade em matéria religiosa seja reconhecido e respeitado. A Dignitatis Humanae diz isso. Uma heresia, algo totalmente contrário ao magistério constitucional da Igreja, erro já proscrito pelo próprio magistério. Então, desde 1965, o Vaticano ele trabalhou para a suspensão dos Estados católicos e conseguiu esse feito. Eles querem os direitos do homem sem Deus. Querem o direito dos homens sem Deus. São cultores do homem. Como disse um papa, são verdadeiros cultores do homem. E os anos mostraram que a liberdade religiosa não poderia conduzir a outra coisa senão necessariamente a impiedade. Consequência disso, que foi feito, é a laicização do Estado, o desaparecimento da fé, o aumento da impiedade, divórcios, as famílias se desfazem, o aumento da criminalidade, o desaparecimento do exercício da autoridade e muitas outras coisas. Nossa sociedade, ela despenca no caos. É uma confusão generalizada. As pessoas estão perdidas. As pessoas se perguntam, né? Por que nós estamos passando por uma crise educacional, por uma crise cultural, por uma crise de autoridade, crise na igreja? A resposta é muito simples, senhores. É porque destronaram
Cristo. Como disse Dom Lefebvre, destronaram Cristo. Excluídos da legislação e dos negócios públicos, Deus e Jesus Cristo, aconteceu que ruiu o próprio fundamento da autoridade. Se exclui Deus, acabou. É decadência. É decadência da civilização. Os homens vão para a barbárie, para a miséria. Destronaram a Cristo. E quais são os frutos desta apostasia? São germes de ódio, espaços por toda parte, invejas e rivalidades entre as nações que alimentam as discórdias internacionais, internas também, e dificultam ainda mais a restauração da paz. Ambições desenfreadas, egoísmo cego e desmedido, perturbação da paz doméstica, pelo esquecimento e desleixo das obrigações familiares. Um abalo, no fim das contas, completo de toda a sociedade e sua ruína. Essas são as consequências. É por isso que estamos na miséria. Destronaram a Cristo. Querem restaurar as coisas? Pois bem, querem promover a felicidade e a prosperidade da pátria? É simples. É só restaurar tudo em Cristo. Com a vida pautada pelas leis do reino do céu, nós vamos restaurar, assim, a inteligência e a vontade em Cristo, vamos restaurar as famílias em Cristo, vamos restaurar os colégios em Cristo, vamos restaurar a política em Cristo. E assim nós vamos participar com Cristo da felicidade e da glória sem fim em seu reino celeste. É simples. É só seguir o lema de São Pio X. Restaurar tudo em Cristo. A verdadeira paz é a união de bom grado dos corações dos homens ao sagrado coração de Cristo. Ter o mesmo sentimento de Nosso Senhor. E sempre lembremos a afirmação do Cardeal Pi. Quando Cristo não reina pelos benefícios ligados à sua presença, reina por todas as calamidades inseparáveis de sua ausência. Sobre essas questões do liberalismo e coisas paralelas que tratei aqui, vocês podem conferir na tela a playlist sobre o tema do liberalismo. Então vocês vão poder aprofundar mais essas questões. Enfim, se inscreva no canal, nos vemos no próximo vídeo e que viva Cristo Rei!